Ok, tudo certo agora, boa noite a todos. Vamos dar sequência na nossa leitura do livro de Romanos, comentado também por Bruce Anstey. Vamos ler aqui o capítulo 2 de Romanos, do versículo 17 até o finalzinho do capítulo. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Agora vamos ver aqui o comentário. O tema é esse aqui: cristãos não são judeus espirituais. Vou ler todo esse parágrafo aqui. E aí, se houver algum comentário, os irmãos fiquem à vontade. Ou então a gente passa para outra. Esta passagem em Romanos 2 foi erroneamente tomada para dizer que os cristãos são judeus espirituais, porque teria havido uma obra interior de fé em suas almas. Essa ideia vem de se colocar esses versículos fora de contexto. É um exemplo clássico de não dividir corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, versão King James. Entender a linha básica da Epístola aos Romanos, com suas várias seções e subseções, corrigiria rapidamente esse equívoco. Isso mostraria que Paulo não está aqui falando dos cristãos, mas dos judeus em seu ambiente natural, como judeus na economia judaica. O Evangelho e suas bênçãos, pelas quais uma pessoa se torna cristã, nem sequer entra na discussão até que Paulo atinja o capítulo 3, versículo 21. Até esse ponto da epístola, ele está mostrando a necessidade de salvação do homem, tanto entre os gentios quanto entre os judeus. As pessoas pensam que esta passagem está ensinando que todo cristão é judeu, mas o que ela realmente está ensinando é que nem todo judeu é judeu. Como mencionado, um verdadeiro judeu na religião dos judeus deve ter uma obra interior de fé no coração. Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29. Não está falando de cristãos. Vamos dar uma olhada de novo aí.
que é o finalzinho, 28 e 29. Romanos capítulo 2, 28 e 29. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, a circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aqui não tem nada a ver com cristão. Comentário dos irmãos aí. O mais triste nisso tudo, a gente vê hoje na cristandade, irmãos aí e participando de grupos denominacionais ou denominacionais, em que eles fazem uma cópia, né, uma imitação da religião judaica, dos ritos judaicos, vestimentas e tantas outras coisas que eles fazem. E, virou até uma moda, né? Virou até moda entre os evangélicos estarem imitando os judeus nessas coisas aí. Aí coloca a bandeira de Israel dentro do templo, aí usa as mesmas vestimentas que seriam de um sacerdote, e aí vai, né? Cada um quer fazer uma imitação mais bem feita, vamos dizer assim, né? Tanto é assim que chegou a Universal construir um templo lá em São Paulo, né? O Templo de Salomão, né? Fez um negócio de uma arca lá da aliança, e quer dizer, ela tipo assim, tá vendo aí? Eu faço a melhor, vamos dizer assim, imitação. Claro que eles não estavam querendo dizer que ali era uma imitação, mas estavam querendo dizer que era realmente eles fazendo aquilo que Deus mandou o judeu fazer, e não o cristão. Então é gente triste a gente ver isso hoje ainda na cristandade, por falta de entendimento da palavra de Deus, por falta de submissão, né, ao Senhor Jesus, né, porque isso aí provém tudo de pensamento de homem, né, que quer, com essas coisas, atrair seguidores para eles, entendeu? Faz uma coisa diferente, aí tem aqueles que gostam dessas coisas assim, desse tipo de rituais e, e roupas e outras coisas mais, tem aqueles que gostam, vão seguir esses que estão dando vazão a esse tipo de imitação, vamos dizer assim. Então é triste a gente ver isso ainda hoje na cristandade, né, no meio dos irmãos, tendo a palavra de Deus na mão. A gente acabou de ler aqui, Romanos, né? Não é outra palavra, eles têm a mesma palavra, podem ler, podem pedir a Deus entendimento, mas continuam seguindo as ideias de homens. Só isso aí. Se não houver mais comentário, então a gente passa para outro tópico. Você citou aí, o 2 Timóteo 2,15. Pode ler aí? Vamos ver, então. Bem lembrado, irmão. Se quiser que eu leia, eu tô pronto aqui. Pronto, pode ir. É 2 Timóteo o quê? 2,15.
tá lá no... Poxa, eu tô aqui tirando a 2 Timóteo 2,15. Você vai ler para a gente acompanhar junto aqui. Esse aqui. Pronto, irmão, pode ler. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Como ele estava falando aí, né? Que muitos dos evangélicos hoje usam aquelas roupas, faz aqueles rituais e tudo. Uma vez eu na congregação, eu vi o pastor estava usando até aquela tumba de faraó. Daquele diante ali eu fiquei olhando assim, será que ele sabe o que o faraó fazia com o povo de Israel? Depois fica pensando assim, né? Porque o povo de Israel que era os faraó maltratava muito, né? E foi o que Deus separou do. E hoje você vê a cristandade quase querendo voltar para a mão dos faraó. Amém, irmão. Realmente a confusão é tão grande que as pessoas não conseguem perceber nada. Então, os líderes, né, que querem ludibriar, que querem enganar, ficam usando de personagens bíblicos, né? E aí os simples, né, os irmãos simples, os amados irmãos em Cristo, simples, apenas fica acompanhando aquilo como se fosse algo vindo de Deus, porque lembra algum personagem bíblico, aí a pessoa vai, se apega e acha que aquilo ali tem a ver, né? Mas na verdade é como a gente está lendo aí nesse versículo. Existe a responsabilidade do cristão em ler a palavra de Deus, em observar a palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Diante de Deus isso aí. Como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, divide, sabe? A palavra de Deus, ela tem suas divisões. Então a gente tem que entender para que foi falado, em que época, em que circunstância, por quê, para quê, tudo isso, né? E muitas vezes a gente quer ficar somente sentado, acomodado e, e deixando que outros façam aquilo por nós. Isso é um erro terrível, isso é um perigo muito grande, porque a gente se coloca em uma situação vulnerável de engano, propício ao engano. Aí a pessoa pega lá uma figura da Bíblia, como o irmão falou aí, Faraó, ou aí se veste lá de Faraó, se veste lá de algum outro personagem e fala o que quer e as pessoas ficam achando que aquilo ali tem a ver diretamente com a Bíblia. Na verdade, é puro engano, né? É domínio mesmo que eles conseguem impor na pessoa. Esse simples aí, né? Vamos passar para o próximo tópico.
Quatro objeções que os judeus naturalmente fariam em defesa própria. Chegamos agora àquela que talvez seja a passagem mais difícil de se entender de todos os escritos de Paulo. Alguns dizem, de toda a Bíblia. Os judeus se opuseram veementemente ao ensino de Paulo, de que eles estavam sob a sentença de juízo junto com o resto do mundo. Vou ler de novo essa parte aqui. Os judeus se opuseram veementemente ao ensino de Paulo de que eles estavam sob a sentença de juízo junto com o resto do mundo. Ofendia-lhes que fossem vistos como estando no mesmo nível que os gentios, no que diz respeito à necessidade de serem salvos. Em um esforço para provar que Paulo estava errado e desacreditar o evangelho que pregava, eles levantaram inúmeras objeções e críticas. Estando bem familiarizado com essas objeções, Paulo reitera 4 delas e os responde com sabedoria e lógica, dada pelo Espírito. Capítulo 3, versículo 1. Depois de ler o que Paulo disse no capítulo anterior a respeito da falsa segurança dos judeus nas coisas religiosas, sua indagação natural seria: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Em outras palavras, eles diriam, Paulo, você está denegrindo os favores e privilégios que Deus nos concedeu. É tudo vergonhoso. Chora não. Olha aquela coisa de fazer a máscara. Pronto. Lê aqui de novo. Capítulo 3, versículo 1. Aqui, irmãos. Depois de ler o que Paulo disse... Dal, a gente não leu o capítulo 3 não foi? Não, ainda não. Só estou lendo aqui o tópico aqui. Mas aí já não vai estar comentando o capítulo 3, não? O verso 1? Não é isso, não? Não entendi. Como é? Fala aí. No caso, esse comentário aí já não é do capítulo 3, não? Desses versos do capítulo 3, não? Eu não sei. Eu estou lendo aqui para depois a gente... Quer ver logo o capítulo 3? Bora ver aqui. Não, porque ele está falando do capítulo 3, do verso 1, né? Aí a gente... Só que a gente não leu, né? O capítulo 3, a gente não leu. Entendeu o que eu estou falando? Sim. E aí, a gente lê Esse aqui... tópico que a gente está lendo agora, que a gente iniciou, ele é baseado em qual trecho de Romanos? Dá para ver aí, não? Não, aqui não dá para ver, não. Ele está fazendo um comentário aqui. Diz assim, capítulo 3, versículo 1. Depois de ler o que Paulo disse no capítulo anterior a respeito da falsa segurança dos judeus nas coisas religiosas, sua indagação natural seria: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí ele está citando aqui o capítulo 3, 1. Se for para ler, a gente lê. É porque a gente leu aí capítulo 2, do 17 ao 29, né? Isso, Aí é isso que ele quer saber, se ele tá falando sobre esse capítulo, e ele já está... Porque, na verdade, a referência aí é do capítulo 3. Mas a gente leu o capítulo 2. É isso aqui. Estou lendo aqui para a gente ver o que é que... Deixa eu ver aqui. É porque está em conexão, entendeu? Está ligado aí, os dois capítulos. Isso, está ligado aqui. Aí a gente Isso, pode ler o eu capítulo entendi 3. isso, eu entendi isso. É que o Hélio não entendeu assim, não foi o Hélio? O que eu estou entendendo aí é que já começou a parte do comentário do capítulo 3 de Romanos, entendeu?
Você vê aí que ele fala verso 1, depois ele vai para o verso 2. Se eu for subindo aí, Dal, depois tem verso 3, não tem não? Tem. Mas se for Então, para a gente ler, a é isso que gente eu estou lê. dizendo. Eu estou dizendo que ele já começou, nessa parte aí, já começou a comentar o capítulo 3. Aí seria interessante a gente ler esse trecho do capítulo 3, entendeu? Ah, entendi. Não, eu estava lendo aqui porque a gente ia ler, entendeu? Quando terminasse esse parágrafo aqui. Essa parte aqui, porque quando a gente começou aqui o tema, né? Mas é porque nesse parágrafo que você está lendo aí já é o comentário do primeiro versículo, não é isso? E esse aqui, né? É, esse Qual é aí. logo a vantagem, não é isso? Vamos Isso. ver aqui. Aí, no caso, você olha aí, vê aí, ele está comentando o capítulo 3, do verso 1 até qual versículo? E aí a gente lê. Entendeu? Isso. E aí o capítulo 2 já encerrou, não é isso? Aí começa o capítulo 3. Isso, é esse aqui, o capítulo 3, esse versículo 1, é esse comentário aqui. Vamos ler aqui o capítulo 3, versículo 1. Sim, mas depois os outros comentários vão até qual verso do capítulo 3? Os outros, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui, vai até o verso 8. Então, aí a gente lê o capítulo 3, do verso 1 até o 8. Aí depois a gente vai nos comentários. Ah, Entendeu? certo. Vamos lá. Porque a gente tem que pegar o contexto do que está sendo, ele está comentando. Aí a gente lê na palavra e depois vê o comentário do irmão. Porque até se algum irmão tiver algum outro comentário que não seja diferente aí do que o irmão Bruce está trazendo, a gente aí pode também compartilhar, né? É porque lá, como é perguntas e respostas, praticamente já inseriu nos comentários, entendeu? Já está no texto lá também. Os mesmos versículos. Vamos ler aqui do 1 até o 8, então. Aí depois a gente vem descendo aqui. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem, que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Aqui foi até o versículo 8. Vou compartilhar aqui. Pronto, aí aqui o irmão, o tema vai ser, continua sendo os judeus aqui. Ele vai falar agora de 4 objeções que os judeus naturalmente fariam em defesa própria. Ele vai comentar versículo por versículo. Vou ler esse primeiro aqui. Tá dando para ver aí, né, irmãos? Vou ler esse primeiro. Capítulo 3, versículo 1, que a gente já leu aí. Depois de ler o que Paulo disse no capítulo anterior a respeito da falsa segurança dos judeus nas coisas religiosas, sua indagação natural seria: qual é logo a vantagem do judeu?
Ou qual a utilidade da circuncisão? Em outras palavras, eles diriam: Paulo, você está denegrindo os favores e privilégios que Deus nos concedeu, seu povo escolhido. Certamente, se essas coisas foram dadas por Deus, elas devem ser certas e boas. E se elas são preciosas para Ele, não deveríamos tratá-las como inúteis. Assim, eles acusaram Paulo de ensinar que os privilégios que Deus deu a Israel no judaísmo eram sem sentido. Ele foi acusado de desmerecer as coisas sagradas do judaísmo. E para eles, isso era semelhante à blasfêmia. E só para os irmãos receberem aqui, é porque Paulo fala isso. Qual é logo a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Se os irmãos quiserem comentar aí, senão a gente continua. Ele está fazendo essa indagação para poder responder aos judeus que estava dizendo que ele estava, assim, diminuindo ou desmerecendo a fé, a religião judaica, no caso, né? Que a gente sabe que foi dada por Deus. Todos os rituais, o culto judaico, né, vamos dizer assim, tudo foi ordenado por Deus, né? Foi dado através do Moisés, profeta Moisés, e foi dado a ele como eles deveriam adorar a Deus. Todos os rituais, roupas, vestimentas, o local, os sacrifícios, tudo foi dado por Deus. Então, quando Paulo fala essas coisas, eles começaram a questionar Paulo, dizendo que Paulo não estava, vamos dizer assim, respeitando aquilo que foi dado por Deus, estava menosprezando ou até mesmo anulando. Né? E aí Paulo aí começa assim a dizer que não era isso que ele estava dizendo. Paulo tá, né? Não era isso. Aí ele vai explicar. Por isso que no primeiro verso ele fala qual é logo a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão. Ele aí vai dizer qual é, né? Aí a gente pode continuar aí a ver isso aí depois a partir do verso 2, né, e em diante. Aqui tem duas mãos levantadas, irmãos. Deixa eu ver aqui. Aqui tem Rita Jean e também tem Mônica Santos. Rita Jean, alguma pergunta, irmã? Foi sem querer mesmo. Foi engano. Foi sem querer. Certo, Rita. Tudo bem. E Mônica? Mônica tirou aqui, acho que deve ter sido por engano também. Ou era alguma coisa, Mônica? Era alguma pergunta? Não, foi engano também. Pronto, tá certo então. Se as irmãs aí quiserem fazer alguma pergunta, voltar algum tópico desses aí, pedir que explique melhor alguma coisa, fiquem à vontade, irmãs. Irmãs e os irmãos também. Dentro da possibilidade, os irmãos vão estar ajudando aí na compreensão. Passar para o verso 2, então. O verso 2 aqui, é aquilo que nós lemos, né? Versículo 1 diz assim: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aqui depois ele continua, né? Agora no verso 2. Paulo responde dizendo: muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas,
muita em toda a maneira, significa que ele concordou que havia muitas vantagens em ser judeu. O mais importante é que eles receberam as palavras de Deus. Esta é a voz profética de Deus nas Escrituras do Velho Testamento sobre a vinda de Cristo, o Messias. As palavras de Deus iluminaram os judeus em relação aos padrões morais de Deus, aos caminhos de Deus e às profecias referentes a Cristo. Mas essas coisas não seriam de vantagem para os judeus, a menos que fossem acompanhadas por uma obra interior de fé no coração. Esse era o problema deles. Eles não haviam respondido em fé ao que as palavras de Deus haviam anunciado a respeito de Cristo. Assim, sua grande vantagem tornou-se aquilo que os condenou, porque, como nação, eles não receberam o Messias quando ele veio. Aí a gente vê o que em Apocalipse, capítulo 9, deixa eu ver aqui, Apocalipse, capítulo 9, 9 não, 19, deixa eu ver aqui, 19, verso 10, na parte B do versículo, ou a parte final do versículo, fala assim, vou ler o versículo todo. Eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Queria pegar só essa parte final aí, que diz assim, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que é que isso está querendo dizer? Que toda a profecia, desde lá do Antigo Testamento, desde a palavra profética, né, que foi dada aos judeus ali, né, a gente sabe que o Antigo Testamento foi dado aos judeus, né, de Gênesis até o último profeta lá, tudo que foi escrito ali foi dado para ele. Aquilo ali é uma palavra profética, e toda essa palavra, né, ela sempre está dando testemunho de Jesus. Por isso que fala, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E eles simplesmente não conseguiram enxergar isso. Eles não viram isso, porque não tiveram fé. Então, quando foi dado aos judeus toda a religião judaica ali, vamos dizer assim, os rituais, os cultos, o templo, tudo ali, tudo aquilo ali estava figurando a Cristo, ao Senhor Jesus, ao Messias dele, né? A arca, né? O tabernáculo, os sacrifícios, tudo apontando para Jesus Cristo, que viria, o Messias que ia fazer o sacrifício, vamos dizer assim, verdadeiro e único, que tiraria o pecado, né, do mundo. Como João Batista falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está fazendo referência a uma coisa que os judeus já, né, o tempo todo estavam ali praticando, né, fazer um sacrifício de um cordeiro, fazer sacrifício de animais, entendeu? A Arca da Aliança, a gente sabe que é uma figura de Cristo também. E várias outras coisas que os irmãos até, tem irmãos que estudam minuciosamente, né, todas aquelas rituais e tudo que foi dado aos judeus ali, e mostra que aquilo ali tipificava a Cristo, né? Tipificando a Cristo, sempre, né? O Senhor, Deus, vamos falar assim, um que é bem assim, fácil, porque o próprio Senhor Jesus, ele falou disso, né? O Senhor Jesus, quando os israelitas estavam lá no deserto, com fome, Deus mandou o maná do céu, o pão que desceu do céu. O que é que tipifica isso?
né? E esse maná, né, eles pegaram uma porção do maná e colocaram dentro da arca lá, ficou lá. Tinha o maná, tinha a vara de Arão que floresceu e tinha mais alguma outra coisa, se não me engano. Mas o que é que tipificava o maná, se não Cristo Jesus? O próprio Senhor Jesus chega em João e fala: eu sou o pão que desce do céu. O verdadeiro pão, né? Porque aquele maná ali estava só tipificando, estava só figurando aquilo que viria, né? Que seria a realidade. Então, eles não entenderam, não receberam isso por fé, né? Aqueles que receberam, claro, né? Eles morreram nessa fé, mas a nação judaica em si não recebeu isso por fé, não. Era apenas, eles apenas se elevaram no coração deles, se orgulharam, se achando melhores do que os outros, melhores do que os gentios, tanto que eles chamavam os gentios, os pagãos, de cães, né? E não queriam se misturar, aquela coisa toda, né? E só o que eles, vamos dizer assim, eles tiraram disso que Deus deu a ele foi o quê? Orgulho, vaidade, altivez, né? Tiraram isso, e Cristo, o Messias, eles não conseguiram enxergar de toda a palavra profética que foi dada a eles. Tanto eles não conseguiram que quando o Senhor Jesus, o Messias dele, veio, eles não o receberam. Por quê? Porque não reconheceu a Cristo, o Messias, e a palavra dos profetas já estava dizendo tudo lá direitinho, né? Onde ele ia nascer, em Belém, tudo foi dito lá. E tudo isso, toda a palavra profética se cumpriu ali em Cristo. E eles não receberam, não enxergaram, não viram, estavam cegos. Por quê? Porque não tinha fé. Né? Então, isso em termos dos judeus ali como nação e tudo mais, porque teve alguns, sim, né, que viram, né, a Cristo e reconheceram ali o Messias. A gente tem um exemplo, né, muito bom, por exemplo, de Ana, e que vê o Senhor Jesus ainda bebê, né, bebê, e, e reconheceu ali o Messias. Então, você quer maior fé do que essa? O Senhor Jesus não tava nem estava já adulto, cumprindo o seu ministério, fazendo milagres, fazendo aquilo. Não, um bebê. E ela viu que ali era o Messias. Por quê? Quem revelou isso para ela, senão o Espírito de Deus? Né? Por quê? Porque ela estava aguardando, estava esperando, estava com o coração, vamos dizer assim, correto. Ela ia no templo, ia lá, né, todo dia, e aguardando com o coração esperançoso, aguardando o Messias. Mas por que ela estava aguardando? Porque estava escrito lá nas profecias do Antigo Testamento que viria o Messias. E ela estava aguardando. Agora, os líderes religiosos estavam guardando? Não, eles estavam culpados com eles mesmos em mostrar religiosidade, santidade, espiritualidade para se mostrar melhor e maior do que os outros. Preocupado com os rituais, né, com as leis ali, e perderam de vista o Messias, né? O Messias. Então, não adianta, né? Não adianta. E é isso aí que o Paulo está falando aí em Romanos, né? Por isso que o irmão também aí, o irmão Vicente, comenta, né? Tem que ser por fé. Se não tem a fé, não vai. Vira uma mera religiosidade que não consegue ver a Cristo, não consegue ver ao Senhor Jesus. E foi isso que aconteceu com os judeus, né? Falharam tristemente nisso. Falharam tristemente nisso. O irmão Leone coloca aqui uma pergunta. José Nilton até colocou também aqui uma explanação dele.
Deixa eu tentar ler aqui para os irmãos verem. Nisto, os judeus levam alguma vantagem sobre os cristãos, pois aos judeus foi dado a lei, sinais e promessas terrenas, mas aos cristãos não. Mesmo assim, eles insistem nestas coisas. Ele faz essa pergunta. Mesmo assim, eles insistem nestas coisas. O irmão José Nilton colocou aqui embaixo. Sobre a vantagem, o apóstolo faz essa indagação depois de ter demonstrado que a mera posse da lei não isenta o judeu do juízo. E a circuncisão era a simbologia de toda a lei. Ou seja, apesar de ter vantagens para os judeus, mas nenhuma delas pode salvar as suas almas. E que isso só pode acontecer pela fé. Então, a pergunta do irmão aqui também, se os judeus continuam insistindo nisso. O irmão José Nilton explicou aqui essa parte aí. Quanto à pergunta do irmão Leones, a vantagem que Paulo está falando aí dos judeus não é em relação ao crente, ao cristão, é em relação ao pagão, né? É a vantagem em relação ao pagão. O pagão indouto, ou sem educação, né? E depois o pagão que tem um pouco de consciência, o pagão douto, ou seja, educado, que tem uma certa consciência do bem e do mal, tal. E, então, a vantagem do judeu é em relação a esses, né? Não é em relação ao cristão, porque em relação ao cristão, o judeu não tem vantagem nenhuma, porque aos cristãos foi dado revelações muito maiores e melhores do que ao judeu, né? A gente vai ver isso na carta aos Hebreus e tudo mais. Então, se disser assim, quem teve mais luz, quem teve mais uma revelação maior, somos nós, hoje, nesse tempo da graça, né? A Assembleia, a Igreja, os cristãos, aqueles que receberam assim por fé, tem uma revelação muito mais elevada, né, do que a dos judeus. Então, quando ele está falando aí de qual é a vantagem do judeu, a vantagem em relação ao pagão, né? Tanto o indouto quanto o douto, né? O que tem um certo conhecimento. Então, essa é a vantagem que eles tiveram, porque eles tiveram a revelação de Deus, da palavra de Deus, foi dada a eles, os oráculos de Deus, né? Tantos profetas vieram e falaram, né? Começando com Moisés lá, e tantos outros depois, né? E até João, né? João Batista, que vamos dizer assim, que foi o último, né, ali, daquela dispensação, vamos dizer, e depois veio o próprio Senhor Jesus. Mas aí, é em relação a esse, porque em relação aos cristãos, não. Eles não têm vantagem, porque a religião deles, como o irmão José Nilton colocou aí, né, são coisas terrenas, daqui da terra, as promessas deles são terrenas, né, são tudo assim, né, nesse sentido aqui, daqui da terra, né, enquanto o cristão, né, tem promessas celestiais, né, cristão não é um povo terreno, é um povo celestial, e então suas promessas, suas bênçãos são celestiais, estão em Cristo Jesus, são coisa muito mais elevada. Ok, Leones. Deu para entender aí? O irmão José Nilton até completa também com a fala de Wesley aqui, que o cristão, além de ter essas revelações mais elevadas, vamos dizer assim, muito mais vantagem, tem também maior responsabilidade que todos. Leonis pergunta aqui, digo no sentido de não aceitar a graça. Acho que
Acho que o judeu seria mais difícil, pois receberam de Deus, mesmo já os cristãos, não. Mas ele diz aqui obrigada, né? Não sei se é Leones aqui ou a esposa dele. É como os irmãos estão. Como a gente. Vou dar uma lida no texto aqui de novo, né? Eles se apegaram a essas coisas, né? Mas Paulo alerta que isso que eles tinham, leis, os rituais religiosos, a circuncisão, nada disso podia garantir salvação para eles. Teriam que ter fé. E eles negligenciaram a fé e se apegaram a isso aí. Tanto assim, eles ficaram cegos em relação ao Messias e crucificaram o seu Messias. Mas mais algum irmão gostaria de estar comentando? Boa noite, irmãos. Se a gente vê o livro de Ezequias, do Antigo Testamento, de Jeremias e os demais profetas menores, a gente vê que a nação de Israel, com todos, por mais que tenham aqueles privilégios, esses aí que o irmão Wesley e o irmão Dal comentaram, mostrou que eles não tinham uma proximidade com Deus, né? As passagens não falam exatamente se eles tinham fé ou não, mas mostra que o exterior, o que eles faziam, né, com o que eles praticavam diante da presença de Deus, era realmente um completo abandono. Por exemplo, na época da idolatria, né, e ao ponto do próprio Deus, né, no caso ele ser reconhecido como Jeová, o chamava de Sodoma e Gomorra, né, chamando a própria nação de Sodoma e Gomorra, porque eles estavam abandonando Deus e partindo para a idolatria. Então, isso mostra, irmãos, que essa questão de fé é a forma justa de Deus de chamar os seus e de salvar uma alma, porque se for pela carne, não tem jeito, irmãos. A gente não consegue de maneira alguma, e nem sequer os judeus. Mas também a questão toda é que, como a gente já falou em outras reuniões sobre isso, né? Os judeus tinham maior responsabilidade de crer do que aqueles que não eram do povo judeu, porque eles receberam a palavra de Deus e várias outras coisas, né, que foram citadas aí. A questão da lei, essa questão de entender qual é a mente de Deus sobre a questão do bem e do mal, que era o que a lei tratava, e demais coisas, né, inclusive do Messias. Mas aí a nação de Israel, não, como um testemunho geral, não se importou com isso. Mas isso não tira a responsabilidade deles na questão de ter crido em Deus, né? Em ter visto graça nele e ter crido que ele que pode salvar, apesar de tudo. Porque um judeu, ao ver a lei, na sua consciência, ele iria entender que ele não era capaz de seguir tudo aquilo. Então um judeu fiel iria chegar a Deus em oração e pedir socorro, né? E ter pedido ajuda a Deus, ou pensar que ia ter, no julgamento depois da morte, né? Porque eles não tinham uma revelação além da vida aqui terrena, mas aquele que tinha fé em Deus acreditava que Deus iria cuidar dele, ia julgá-lo da melhor maneira, porque eles não tinham essa limpeza judicial como nós temos. O povo do Antigo Testamento, eles tinham um relacionamento com Deus na questão de bênçãos, que inclusive a gente até leu aí no livro de Deuteronômio, quando fala que se você seguir a lei, você vai ser abençoado aqui, e se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado. Então era uma questão de troca. Você faz bem aí que eu vou te dar o bem, você faz o mal que você vai receber o mal aqui. Era somente isso. Eles não tinham entendimento de que eles se crescem, seriam salvos do lago de fogo, que estariam sempre com Deus. Eles não tinham esse entendimento. Nós temos nessa dispensação da graça. Entende, irmãos? Mas a questão é que o povo judeu, por terem mais privilégios de terem recebido a palavra de Deus,
eles tinham mais responsabilidade de crer do que os gentios, por exemplo, e aqueles que não tinham essas palavras. Então, a questão toda é essa que o apóstolo Paulo está falando. Então, o apóstolo Paulo ele tem total cuidado de abordar esse assunto, porque ele também era um judeu. Então, ele não podia explicar esse assunto de uma maneira dando a entender que ele estava menosprezando o que Deus deu para os judeus. Porque o que Deus deu para os judeus não dá a salvação eterna da alma, porque é somente a fé que dá. Todavia, o apóstolo Paulo tá falando desse jeito, com todo esse cuidado, porque o que Deus deu para o povo judeu era maravilhoso, sim. Era a mente de Deus, né? Na questão da lei e de todas essas profecias do Messias. Então, mas Paulo estava querendo dizer que tudo aquilo que Deus deu não garante salvação eterna. Todavia, te dá mais responsabilidade para você crer. Então, o judeu que não creu em Deus, o Senhor ele vai pesar a mão nele mais ainda no julgamento do grande trono branco, mais do que aquele que não fazia parte desse povo. É isso, irmãos. A irmã Valdeci perguntou assim: seria o fato de ele se converter e se tornar um cristão não ser mais necessário ter as práticas do judaísmo? Olha, irmã Valdeci, a gente, desde o capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo está falando de como as classes do povo, como eles são indesculpáveis diante de Deus por não terem crido. Isso o apóstolo Paulo está explicando tudo isso antes dele apresentar o evangelho da graça. Ele tá explicando para colocar todos no mesmo pacote de serem pecadores diante de Deus e de serem indesculpáveis diante dele. No capítulo 1 é falado do testemunho da criação, ou seja, de pessoas de pagãos que não eram judeus, né, não tinham nenhuma palavra de Deus, não tinham conhecimento assim de entender o nome de Jeová e tal, todavia eles tinham a criação do mundo. Então essa pessoa que olha a criação do mundo e não crê em Deus, ela também é indesculpável diante de Deus, porque Deus fez todas essas coisas do mundo e a pessoa tem responsabilidade de crer que há um Criador, né? E vê-lo de uma forma de graça, né? Para que seja salvo através dessa fé. Depois é explicado a questão do testemunho da consciência, que são aqueles que, além de verem a criação, eles percebem que eles têm uma moralidade de conhecer o bem e o mal e entender que o que eles sabem de bem e mal não foi algo que é feito pela sociedade, mas é algo que ele recebeu no seu próprio coração e que isso vem de Deus. Então é um outro testemunho da existência de Deus. E aí, depois do apóstolo Paulo falar desses dois testemunhos, ele vai partir para esse terceiro, que é o povo judeu, porque o judeu, além de ter o testemunho da criação, o testemunho da consciência, aí eles vão ter agora o testemunho da palavra de Deus. Deus ele separou um povo dele terreno e ele ele permitiu que a sua palavra fosse cuidada através desse povo. Por isso que eles tinham a responsabilidade de ensinar para outras pessoas. Mas nem isso, nem com a própria palavra de Deus, o povo judeu, muitos deles, né, não creram, entraram em rebeldia. Então, só mostra o quanto que o ser humano natural, né, o velho homem, é desobediente contra Deus. Aí, irmã Valdeci, depois dele colocar todo mundo no mesmo saco, aí ele vai dizer, né, vai dar a sentença final que todos são pecadores, e a partir disso, que é no próprio capítulo 3, ele vai apresentar o evangelho. Falar que a justiça não vem do homem, a justiça vem de Deus e Deus cumpriu em Cristo na cruz. E aí qualquer pessoa pode ser salva através de Cristo, porque só ele pôde cumprir essa justiça que o homem natural não conseguiu. Aproveita os irmãos aí também, o Wesley, Michel também,
Leônidas colocou aqui, me expressei mal na pergunta, mas como estas coisas foram dadas a eles, a pergunta vem aqui, seria mais difícil aceitar a graça do que um gentio por este zelo que eles tinham dessas coisas, né, no caso? O irmão poderia responder aí? Tem uma passagem de... Eu acho que é no Evangelho de Marcos, é na passagem que o Senhor está pegando alguma coisa para lanchar, colhendo, e aí chega os fariseus cobrando do Senhor porque não pode fazer isso no sábado. Agora eu preciso ver onde é que está esse capítulo, porque tem uma fala do Senhor que eu acho que pode ser de proveito com a dúvida da irmã Valdeci. Vamos lá, quem achar a primeira passagem ganha. Deixa eu procurar aqui. Marcos 2. Deve ser Marcos 2, 23. Marcos, capítulo 2, verso 23. Irmão Dal, eu vou ler por aqui, porque pelo Meet é difícil para que eu leia. Eu vou ler no meu aplicativo. E aconteceu que, passando ele um sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram, vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes, nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam, e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim o filho do homem, até do sábado, é senhor. Eu li essa passagem, irmãos, recentemente, né, com outros irmãos aqui em Itamaraty, e a gente conversando sobre, a gente percebeu o quanto que o Senhor, nessa passagem aqui, ele não falou coisas que estejam fora da palavra, porque os fariseus foram criticar o Senhor por um ato, e aí os fariseus utilizavam da lei. Só que aí o Senhor, com a mesma palavra que eles tinham, que é do Antigo Testamento, ele fala da passagem que Davi pegou o pão da preposição da casa de Deus, né, o templo de Jerusalém, para dar de alimentar a ele e aos outros. E Deus, nessa passagem, ele não fala nada, ele não se irrita, porque Deus, ele percebeu que o ato de Davi foi um ato de misericórdia, e Deus, ele não critica um ato de misericórdia, né? E por que, irmã Valdeci, eu estou falando essa passagem aqui, né, para os irmãos? Porque mostra que os judeus, por mais que eles tinham a lei, né, e que pode parecer que... Deixa eu ver como foi a maneira que a irmã colocou aqui na pergunta, para eu lembrar da palavra. Aceitar a graça por este zelo, né? No caso, o zelo. A gente pensar que dá para entender porque o judeu não cria na graça de Deus pela lei que eles receberam. Mas aqui o Senhor, nessa passagem aqui, do que ele fala que ele é Senhor do sábado, mostra que a palavra de Deus no Antigo Testamento, apesar da lei, de todo aquele modo zeloso, Deus ele sempre se revelou de graça para os seus, até no Antigo Testamento. Há diversas passagens, irmãos, no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel, eu fiquei lendo recentemente, e mostra a paciência de Deus na sua palavra para o seu povo terreno, pedindo para que eles mudassem seus caminhos, mostrando o tempo todo que ele era um Deus de amor. Só que eles entendiam de outra forma, ou não queriam entender, por causa da dureza do seu coração. E a dureza do coração de um ser humano é independente se ele é do povo judeu, se ele é um gentio. O homem natural, irmão Valdeci, quer fugir de Deus. Então, não há desculpa, irmão. A gente não pode afirmar isso, de que foi a lei de Deus que tornou eles zelosos a não crer na graça, porque o apóstolo Paulo vai explicar até no próprio livro de Romanos, de que a lei é santa. A lei, não há problema na lei, a lei é santa. Mas é através da lei que mostra o quanto que somos pecadores.
Entende? Então, não se pode afirmar que desculpar os judeus por não crerem na graça de Deus, né? Isso eu falo antes do Evangelho da Graça, por causa disso, por causa da lei, e por isso eles se tornaram endurecidos. Eles se tornaram endurecidos por causa do seu próprio coração. Por isso que eles pegaram a lei de Deus, por exemplo, a questão do sábado, e criticavam uma pessoa quando pegava alguma coisa para comer. Inclusive, em outra passagem, em outro evangelho, o Senhor fala assim, se um jumento seu cair no buraco e for no sábado, você vai deixar o seu jegue morrer lá porque é sábado? Ou seja, essas pessoas, irmã, eles pegavam a lei de Deus e começavam a aplicar de uma forma totalmente fora de sentido. Agora, é por causa da lei? Não. É por causa da forma como eles interpretavam, e isso era o efeito da dureza do coração do homem natural. É isso, irmã. Meus amados irmãos, boa noite. Eu queria corroborar com o nosso irmão Michel, é que, na verdade, os judeus sempre foram um povo adquirido, escolhido, propriedade peculiar de Deus. E Paulo chega até a dizer, lá no capítulo 10 de Romanos, versículo 2, que até dava testemunho que eles tinham o zelo de Deus. Mas, na verdade, todos os judeus não aceitaram nem creram em Cristo Jesus. Para ele, era uma seita qualquer. Como Paulo foi um dos perseguidores de Cristo. Mas Deus já tinha escolhido Paulo desde o ventre de sua mãe e falou, para Ananias que ele seria um vaso de honra. Sabemos que nós também somos inimigos de Deus. Hoje nós servimos ao Senhor Jesus não porque queremos, mas sim porque Ele nos escolheu primeiro. O nosso currículo, amados irmãos, depois vocês vão ver nessa mesma leitura que nós estamos fazendo do capítulo 3 de Romanos, o meu currículo, o nosso currículo, está no versículo 10 em diante. Vamos ver quem somos nós. E os judeus, eles deram testemunho de que não queria Jesus como rei. Não queremos que este homem reine sobre nós. Que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Por isso que a maioria dos judeus, a maioria, não digo todos, porque Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele, eu creio que está salvando muitos e vai salvar. Mas são poucos, porque os judeus, eles ficarão para a grande tribulação. A grande tribulação, da verdade, é uma purificação para Israel. Só depois do milênio, os irmãos sabem, eu creio, só depois do milênio é que vem o remanescente para ser salvos, que entrarão no reino milenial. Porque os que ficaram vão ser os professos que vão perseguir, os irmãos sabem, eu creio, que vão ficar para ser perseguidos e mortos pelos próprios judeus e os professos que vão ficar depois do arrebatamento da igreja. Eu quero só corroborar com o nosso irmão Michel e dizer que todos nós éramos, por natureza, como está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1 em diante, inimigos de Deus, irmãos, por natureza. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, enviou o seu Filho para que hoje nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. O ser humano em si
ele é inimigo de Deus. Louvamos a Deus hoje, na dispensação da graça, que cremos neste evangelho vivo, sem mistura, poderoso, e que recebemos este Espírito Santo como selo em nossas vidas. E jamais ele nos deixará, nos abandonará. Somos salvos para sempre. É uma maravilha pensar nisso. Ter essa convicção de salvação e que os dons de Deus, como está em Romanos capítulo 11, versículo 29, são irreversíveis. Louvo a Deus por esta tão grande graça que nos concedeu. Somos privilegiados, mais até do que aquele povo que está lá em Israel, diante daquele muro ali, para cima e para baixo, que aquilo são uma abominação, porque nenhum deles crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo é uma oração abominável. Louvamos a Deus porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso é motivo de muita alegria. Por isso que eu sou feliz. Hoje eu digo, hoje eu posso dizer, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Só até aqui. Amém, senhor. Só queria dizer ligeirinho, Dal, a todos aí. Todos nós sabemos, né, quão grande foi a luta para hoje termos a liberdade, termos a palavra escrita, para termos a liberdade de conhecer a palavra da história, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa graça. Que nem foi falado aí da irmã, né, que estava lá, que creu no Senhor Jesus Cristo. Ela não tinha a palavra, mas ela tinha um conhecimento que era dado através dos profetas, né? O povo de Israel, eles foram tratados diretamente com Deus, né? Na travessia do mar, foi o maná descido do céu, eles atravessaram o deserto, então eles eram tratados praticamente direto com Deus, né? E mesmo assim, eles não acreditaram. E Paulo chega a dizer, né, não há um justo sequer, ninguém se salvaria, porque ele sabia que ninguém era capaz de cumprir as leis. O único que foi capaz de cumprir a lei foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós temos a graça através do sangue de Jesus, através da sua morte, da sua crucificação e da sua ressurreição. Crê nisso e seremos salvos. É isso que Paulo diz, que não há ninguém se salva, não existia um justo sequer. Estaria todos condenados. Mas somente pela graça de Cristo que nós somos salvos. Porque ninguém era capaz de cumprir a lei. A lei foi dada, mas ninguém seria capaz. Amém? Pronto, irmãos. A gente parou aqui. Vou compartilhar. Deixa eu compartilhar a tela aqui, porque já são 9h40, né? Só para a gente ter uma base onde parou. Então a gente parou no verso 2, não é isso mesmo, irmãos? A gente entrou no capítulo 3 aqui, aí leu essa questão, qual é logo a vantagem dos judeus, a pergunta, né? Ou qual a utilidade da circuncisão, que Paulo fala, ele também responde aqui, no versículo 2, diz que muita
em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então a gente parou nesse verso 2 aí. O irmão Leônidas até falou, né? Isto que acha, irmãos, que uma certa vantagem do judeu sobre o cristão. Porque Deus deu aos judeus estas coisas, mas aos cristãos não. Só para tentar esclarecer para o irmão, quando os judeus receberam a palavra, a revelação, os oráculos de Deus, não existia igreja, não existia cristãos. Então, esse assunto aqui da carta aos Romanos, como foi falado até pelo irmão Wesley, está se referindo à vantagem do judeu em relação a gentios. Porque a igreja, nessa época, quando eles receberam aqui a circuncisão, todo o ritual religioso, os oráculos de Deus, os profetas que eles tinham, né, a lei, igreja no Antigo Testamento não existe. Então não tem como a gente fazer aqui essa comparação com cristãos. O que eles receberam as escrituras do Antigo Testamento, e como os irmãos falaram, eles tinham essa responsabilidade maior em relação ao restante das pessoas no mundo, que são gentios. Porque somente eles conheciam o Deus verdadeiro. Somente eles tinham o oráculo, ou seja, as palavras do Deus Criador, o Deus verdadeiro. Mas as outras pessoas, lembra assim de Faraó, não tinha nada, ele não conhecia. Lembra de outros povos também, que não tem nada a ver com Israel. Eles não tinham essa revelação. Então, somente o judeu que tinha, o israelita. Então, essa era a vantagem que eles tinham em relação ao povo no mundo, nessa época. Sempre lembrando que igreja cristã não existia aí. Quando a igreja foi formada em Atos, e depois veio Paulo, e recebeu todas as revelações, isso se sobrepôs, toda essa revelação se sobrepôs ao dos judeus israelitas. Se os israelitas antes tinham a revelação de Deus no Antigo Testamento, hoje o cristão tem a revelação completa, tanto do Antigo Testamento como do Novo. Se fôssemos fazer uma comparação, o cristão tem muito mais responsabilidade e tem muito mais conhecimento das coisas de Deus do que os judeus. Então, nesse caso aqui, o que a gente está vendo é a vantagem dos judeus em relação a gentios, não em relação a cristão, porque cristão não existia ainda nessa época. E é isso que Paulo está se dirigindo aos judeus aqui, falando sobre isso. Porque eles se orgulhavam, eles se gloriavam de ter aquelas revelações pelos profetas, tinham a lei de Deus, tinha o rito religioso. Então, isso aí acabou obscurecendo o coração deles. Eles se apegaram a esse tipo de coisa. Tanto sim, eles não receberam o Messias. Eles, se existe uma responsabilidade maior aqui nesse mundo, veio do judeu mesmo, porque eles expulsaram o príncipe, o rei, vamos dizer, o seu Messias, né? Eles expulsaram o príncipe da paz. E ainda juntamente com o governo desse mundo, apoiando. Então, essa vantagem que eles tiveram na época com Cristo dando essas coisas a ele, ou melhor dizendo, Deus dando, né, Jeová dando a lei a ele, e todo o rito religioso, essa vantagem que eles tinham acabou trazendo um tropeço para eles. Não que Deus colocou isso como um tropeço, mas eles se apegaram a isso. Então a gente deve sempre lembrar que Antigo Testamento não existe igreja. Hoje Deus está tratando com a igreja, não está tratando mais com os judeus. Porque eles recusaram o Messias, expulsaram
o seu rei. Eles mataram, né? Em outras palavras dizendo, tiveram esse intuito, eles mataram. E aí depois a igreja foi formada e hoje nós temos toda essa revelação, tanto do Antigo Testamento, que eram sombras e figuras, que muitos profetas falavam coisas lá que não entendiam, mas hoje nós entendemos todas essas coisas que os profetas lá falaram. Então não tem como fazer essa comparação de Israel tendo mais vantagem do que cristãos. Na época de Israel recebendo isso, só voltando a dizer, eles tinham vantagem em relação às pessoas no mundo, porque eles conheciam o Deus verdadeiro. Hoje o cristão tem vantagem, vamos dizer assim, né? Tem mais responsabilidade e muito mais conhecimento do que todos, do que judeus, do que gentios, porque toda a revelação de Deus agora está na mão dos cristãos, a Bíblia, né? Que nós temos aí. Então vamos deixar certo aqui esse tópico. Versículo 2, capítulo 3, e a gente continua na próxima. Algum irmão gostaria de estar dando graça para a gente encerrar?